Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Neste vídeo, vou passar um esboço do meu time para a rodada 4 do Cartola. Peço a ajuda de vocês para que deixem o like e também hypem o vídeo, pois assim o YouTube entende que meu conteúdo está sendo válido e divulga para cada vez mais pessoas, contribuindo assim com o crescimento do canal. Me ajude a bater a meta de 2.500 inscritos até o início da rodada 5. Mais enrolações, vamos ao esboço. Vou estar mantendo o esquema 4-3-3 e julgo seu esquema ideal para a maioria das rodadas. Escalando pelo gol, mas dessa vez vou escalar de maneira diferente. Vou usar estatísticas do Escala 10 para decidir o meu goleiro. Lembrando vocês que é uma rodada muito complicada, pois teremos apenas 7 jogos. Vou analisar apenas estatísticas de cedimento de pontuações para goleiros. Na terça-feira vou fazer um vídeo completo com estatísticas de todas as posições. Por isso não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Os links estarão na descrição desse vídeo. Mais enrolações, vamos às estatísticas. Podemos ver na tabela à esquerda o cedimento para mandantes. Os times que estão em verde escuro são os times que têm um cedimento ou até uma conquista muito boa. E assim vai diminuindo o tom do verde até chegar no vermelho, o que significa que a conquista ou cedimento não é favorável. Para mandantes, temos o cedimento do Vasco da Gama de 8.8, que é um cedimento muito bom nas primeiras 3 rodadas. Porém, não temos um equilíbrio do Santos, que não conquista quase nada com seu goleiro. O segundo mandante com cedimento um pouco mais favorável seria o Remo, que conquista 3,3 com seu goleiro, e tem um cedimento de 6,1 do Internacional. Um goleiro que está muito cotado, porém não tem um cedimento muito bom, é o goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel, que conquistou apenas 2,2 jogando em casa e tem um cedimento de 3,4 do Fluminense. Um pouco mais embaixo podemos observar o Cleiton do Bragantino, que em casa conquista em média 4,9 pontos e tem um cedimento baixo de 2,7 do Atlético Paranaense. O último goleiro que vale a pena destacar é Pedro Morisco, que em casa tem uma média de 6 pontos conquistados, porém o São Paulo é um time que não cede jogando fora de casa. Passando agora aos visitantes, temos o equilíbrio de um goleiro que para mim chama a atenção. O Santos jogando fora de casa conquistou 7,8. Em contrapartida, o Bragantino jogando nos seus domínios é um time que chuta muito e por isso cede em média 10,6 pontos para os adversários. O segundo goleiro que vale a pena destacar como visitante é Hugo Souza, do Corinthians. Hugo Souza conquista fora de casa, considerando que foi apenas um jogo, 9 pontos de média. O Cruzeiro jogando em casa é um time que costuma fazer gols e cede apenas 4,5, o que é um cedimento mediano para goleiros. Base nesses cedimentos e também considerando que o goleiro passou a ser uma posição estratégica do Cartola, vou estar escolhendo o Santos como meu goleiro. O Santos, que jogando fora de casa tem uma média de 11,50, vai precisar de 5,5 para começar a valorizar, e em 2 jogos já executou 9 defesas. Outras opções de goleiros temos também o Pedro Morisco, do Curitiba, o Cleiton, do Bragantino, o Carlos Miguel, do Palmeiras e o Hugo Souza, do Corinthians. Todos eles considero boas opções para a rodada 4 do Cartola. Chegando agora na nossa zaga, nosso primeiro zagueiro vai ser o Murilo, do Palmeiras. O Murilo, que na única partida que fez em casa fez uma pontuação de 16 pontos, vai precisar de 2,9 para começar a valorizar e já tem gol na competição. O nosso segundo zagueiro vai ser o Gustavo Marques, do Bragantino. Gustavo Marques, jogando em casa, tem uma média de 9 pontos, vai precisar de 3 pontos para começar a valorizar, pontuação que costuma fazer só com média básica, e em 3 jogos ele já executou 5 desarmes.
As opções de zagueiros, temos também o Gustavo Gomes, do Palmeiras, o Pedro Henrique, do Bragantino, o Balbuena, do Grêmio e o James, do Fluminense. Todos eles considero boas opções para a rodada 4 do Cartola. Passando agora para as laterais, o nosso primeiro lateral, para mim, é uma unanimidade para a rodada. Estou falando de Capixaba, do Bragantino. Juninho Capixaba, que jogando em casa tem uma média de 9,83, vai precisar de 6,9 para começar a valorizar. Em 3 jogos, ele já tem 6 desarmes. Também, Juninho Capixaba já marcou um gol e manteve 2 SGs. Segundo lateral, neste momento, estarei indo com Escobar, do Santos. Escobar, que nessa temporada tem apenas um jogo. Nessa partida, jogando em casa, ele fez uma pontuação de 5,20 pontos, sendo que 4 pontos foi só de média básica. Nesse jogo, o Escobar executou 4 desarmes. Nessa rodada, ele vai precisar de 3,8 para começar a valorizar. Outras opções de laterais, temos também o Piquerez e o Kelvin, do Palmeiras, o René, do Fluminense e o Igor Vinícius, do Santos. Todos eles considero ótimas opções para a rodada 4 do Cartola. Passando agora para o meio de campo, nosso primeiro campista indicado vai estar sendo o Gustavinho, do Bragantino. O Gustavinho, que jogando dentro de casa, tem uma média de 12,20 pontos, sendo que 3,47 é só de média básica. Nessa rodada, ele vai precisar de 2,4 para começar a valorizar. O Gustavinho, na competição, já tem um gol e também já finalizou 5 vezes. Nosso segundo meio-campista vai estar sendo o Alan Patrick, do Internacional. O Patrick é um jogador que finaliza bastante, já acumula 6 finalizações em 3 jogos. É um jogador muito participativo, a qualquer momento vai participar de gols. Ainda mais enfrentando um time que sofreu muitos gols nesse início de campeonato. Nosso terceiro meio-campista vai estar sendo o Maurício, do Palmeiras. O Maurício, que jogando em casa tem uma média de 11,20 pontos, vai precisar de 5,1 para começar a valorizar, e nesse campeonato ele já acumula um gol e também tem 3 desarmes. Outras opções de meio-campistas, temos também o Andrés Pereira, do Palmeiras, o Barros, do Vasco da Gama, o Lúcio Acosta, do Fluminense e o Gabriel Menino, do Santos. Todos eles considero boas opções para a rodada 4 do Cartola. Chegando agora no nosso ataque, nosso primeiro atacante vai ser o Carlos Vinícius, do Grêmio. Carlos Vinícius, que na minha opinião é unanimidade para essa rodada, jogando em casa fez uma pontuação de 24,10 pontos, tem impressionante marca de 4 gols em 3 jogos e vai precisar de 8,5 para começar a valorizar. E o nosso segundo atacante vai ser o Caio Jorge, do Cruzeiro. O Caio Jorge, que voltou a marcar na última rodada, jogando em casa ele tem uma média de 4,40 pontos, sendo que 2,77 é só de média básica, vai precisar de 10,9 para começar a valorizar. E o nosso terceiro atacante vai ser o Carboneiro, do Internacional. O Carboneiro, que é um atacante que geralmente gera muitos scouts, jogando fora de casa ele tem uma média de 10,20, sendo que costuma fazer 3,63 só de média básica, vai precisar de 6,2 para começar a valorizar, e na competição ele já acumula 7 finalizações e também deu uma assistência. Vai enfrentar uma defesa muito frágil, porém todos nós sabemos que o Remo provou que é um time que não é bobo, principalmente jogando em casa, deve sair para o jogo e deixar espaço atrás. As opções de atacantes, temos também o Borré, do Internacional, o Flaco Lopes, do Palmeiras, o Luciano e o Caleri, do São Paulo, e o Aleph Manga, do Remo. Todos eles considero boas opções para a rodada 4 do Cartola. O nosso treinador vai estar sendo o Abel Ferreira, do Palmeiras. O Abel Ferreira, que tem um confronto muito complicado contra o Fluminense jogando em casa, porém sabemos que o Palmeiras é uma equipe confiável e jogando em casa costuma fazer valer o seu mando de campo. O Abel Ferreira tem uma média de 10,45 jogando em casa e vai precisar de 8,4 para começar a valorizar.
O nosso capitão, neste momento, vai ser o Carlos Vinícius do Grêmio. O Carlos Vinícius, que tem um desempenho muito bom desde que retornou ao Brasil. Nos jogos que fez, tem uma média praticamente de 1 gol por partida. E nessa rodada, jogando em casa contra o Atlético Mineiro, que é um time que acabou de trocar de treinador, considero que o Grêmio deve fazer uma boa partida e caso faça gols, o Carlos Vinícius tem grande chance de participar. E nosso reserva de luxo vai estar sendo o Borré do Internacional. O Internacional, que assim como já disse, vai enfrentar o Remo jogando fora de casa. O Remo, que é um time que se mostrou ser muito frágil na defensiva, deu em média 6,3 pontos para atacantes que jogaram nos seus domínios, sendo que nesses jogos cedeu 4 gols para atacantes e o Borré conquistou 8,70 jogando fora de casa. Nessa rodada ele vai precisar 4,6 para começar a valorizar. Passado nosso esboço, na terça-feira vou fazer um vídeo só de estatísticas. E na quinta-feira passa um time de valorização. E esse time estarei atualizando no sábado aqui no YouTube. E o meu time final sai na quarta-feira na minha página do Instagram, @cartolaanalytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.